O que faz de alguém se tornar um grande nome? E o que eles fizeram para chegar até aqui? Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio um grande nome que fez história. Ele foi o primeiro sócio brasileiro de Donald Trump. Então, no final dessa conversa, eu ainda vou retratá-lo. Então acompanhe essa conversa aqui para entender o porquê das ideias dos retratos finais. Com vocês então, vou receber, me acompanhem aqui. Por favor, venha para cá, Ricardo Bellino. Bem-vindo. Obrigado. Muito bom te ver. Por favor. Querido, você quero dizer que tem a virtude de ter me feito menos feio, rapaz. Inclusive, uso, e abuso daquelas fotos. Isso aqui não foi feito naquele jeito improvisado. Imagina que pode acontecer dessa maneira organizada. Então, E depois dessa obrigado. conversa, dessa grande conversa. Essa vai ser uma boa conversa, certamente, para a gente trocar, e inspirar as pessoas. Esse é sobre isso. Perfeito. Por favor. Bellino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Grandes Nomes. Você que é um grande nome que a gente admira demais, o Brasil te admira. Para começar, eu quero te perguntar já, o que você fez para se tornar esse grande nome? Você que já foi sócio de Donald Trump, você que já trouxe a Elite Models para o Brasil, e eu quero que você contextualize um pouco a sua história, a gente já conhece bem essa história, mas contextualize um pouco, traga insights para a gente, e no final, lembrando você que no final eu vou retratar o Bellino com base naquilo que a gente está conversando aqui. Então fica até o final para a gente contar essa história e também retratar e você entender o que eu quis transmitir nesses retratos. Bellino, obrigado. Maravilha. Bom, primeiro, alegria enorme, Bernardo, de estar aqui com você. Acabar de saber que você vestiu a minha filha no casamento dela, então fiquei muito feliz porque trouxe muita alegria e felicidade para ela e para toda a família. Então, gratidão, por você fazer parte desse momento tão especial. Vamos lá, vamos fazer uma viagem no tempo, Para poder contar quem é o Ricardo Bellino, eu acho que a gente tem que deixar de falar menos do ego, menos das conquistas e mais do eco, do que como tudo isso impactou a minha vida, Eu matava a aula quando estava na escola tradicional. Na escola da vida eu não mato um dia de aula. Eu vou de segunda a segunda na escola da vida. Aprender. Você se tornou um deal maker, Sim. O que é de fato um deal maker verdadeiro? O deal maker, na verdade, ele é um arquiteto capaz de visualizar oportunidades onde as pessoas só veem problema. Eu digo que para você ser um deal maker extraordinário, antes você precisa ser um deal breaker. Você tem que destruir um negócio, tudo que pode dar errado, que dará errado na sua mente, para você prever os caminhos alternativos. E para que você diminua o impacto emocional quando as coisas derem errado. Porque a questão não é dar certo ou dar errado. É o tempo de retomada que eu tenho ao ter uma ideia fracassada ou que não atenda às minhas expectativas mais sinceras e honestas, espelhadas num business plan maravilhoso, ou numa planilha Excel linda, ou numa campanha publicitária perfeita. Querido, isso é conto de fada. Mas a vida real vai te mostrar que não é exatamente assim, de forma linear. E as coisas darão errado. E quando elas derem errado, a diferença entre um deal maker extraordinário e alguém que consegue realmente transformar o improvável em sucesso é a velocidade que ele tem de retomada. É o quanto tempo eu saio do meu estado emocional impactado por uma coisa que deu errado para voltar para a pista e continuar em busca da bandeirada final. E é aproveitar todo esse circuito, porque não é sobre a chegada, é sobre a jornada. E é durante a jornada que o pneu estoura, é na jornada que o motor estoura. Querido, que você derrapa, não é no final. É para chegar lá, porque a vida vai te submeter a um teste de resistência absurdo. A gente conhece muito bem a sua história, dos 3 minutos, com o Trump, o pitch, Você também com o Casablanca. E agora eu quero saber o que deu errado
E o Belino usou realmente desse mindset para... Tudo deu errado, querido. Nenhuma iniciativa minha deu certo no primeiro momento. Todas deram errado. Mas eu fui capaz de pivotar as dificuldades, as objeções e seguir em frente. Querido, acho que deram certo. Nem lembro. Não lembro. Não foi tão importante. Acho que deram certo na primeira. A minha metodologia, a minha filosofia para ser e inspirar pessoas a se tornarem deal makers de sucesso, na primeira aula da Escola da Vida, querido, prepare-se para ser um deal breaker. Prepare para estragar o seu negócio antes dele nascer. Porque muitas pessoas vão fazer um esforço danado para fazer ele não nascer. Como se preparar? A pessoa que está começando um negócio ou que já tem o seu resultado, claro, mas como se preparar para coisas maiores? Porque quando você foi muito jovem e começou a sua carreira muito jovem, com grandes realizações, como que você se preparou? Como que essa autoestima veio? Bom, primeiro vamos lá. Essa autoestima veio de alguém que tinha baixíssima autoestima, né? Eu sempre brinco. Quando eu estou numa conferência ou numa conversa franca com um amigo que eu posso considerar uma pessoa querida, a gente não se vê todo dia, a gente não almoça todo dia, a gente não toma café todo dia, mas a gente teve um momento. E a vida é feita disso. Momentos que capturam determinadas luzes, né? Energias, e nós continuamos nos conectando na medida em que a sua obra, o seu trabalho profissional, chamou minha atenção e eu adotei a sua interpretação da minha imagem em centenas ou milhares de artigos que foram ilustrados com as suas fotos. Então eu não perdi contato com você desde aquele dia. Ele foi ressignificado. Porque quem se vê todo dia não quer dizer que tem intimidade. Nós constituímos uma intimidade que provocou esse convite e essa oportunidade de estarmos aqui. Reflito sobre aquela máxima de que, como eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Eu não me deixo, vamos dizer, abater ou desmotivar por aquilo que a maioria chama de impossível. Ou porque eu não tenho recursos, ou porque eu só não falo inglês, ou porque só não tenho dinheiro, ou porque só eu não tenho amigos na moda. Se eu acreditasse nessas 3 grandes mentiras, não teria sido sócio do John Casablancas. Isso é mais importante do que contar a história da elite. Isso é contar a história da atitude de alguém que não tinha os recursos necessários, mas foi lá e fez. Porque tem uma dinâmica, como eu tenho, um estilo de ser belino, que eu acredito que eu sou imparável até dar certo. Não é quando dar certo, porque isso é muito pequeno. Essa capacidade de quebrar objeções sistematicamente até dar certo, numa hora dá certo. Isso tem muito a ver com o propósito estar latente ou a visão? Eu acho que a gente, quando cai nessa do propósito, a gente cai meio num lugar comum, porque agora todo mundo fala de propósito. Não é sobre propósito. É sobre missão. Porque propósito só vem quando você tem uma missão clara, executa ela, realiza ela. A soma de várias missões vira um propósito. Mas propósito hoje virou um produto. Daqui, a pessoa pensa que vai aqui na Decathlon, compra o propósito, paga em 12 vezes e tem um propósito. Não existe isso, querido. Propósito você cria com verdades, com tentativas e erros. Né? Você mostra que você está comprometido com o seu propósito. Porque propósito não é algo externo, é interno, é com você mesmo. Que propósito eu tenho para a minha vida? Porque se eu não tenho um propósito para a minha vida, meu querido, você vai vir com uma conversinha fiada para mim, que você tem um propósito maior? Para com essa conversa. Você conversa para dormitar bovino. Né? Não existe isso. Isso não existe. Eu era um jovem muito tímido, acredite se quiser. Né? E aí na minha sala, tinha uma menina que sentava na minha frente, que era assim, meu objeto de consumo. Oh, era meu sonho de consumo. Aquilo era uma loucura. Querido, linda. Era considerada a mais bonita da escola. E eu flertava com outro amigo meu entre os dois mais feios. Eu, às vezes, era o primeiro lugar no ranking, depois eu era o segundo, mas não passava disso. Era topo de prateleira, querido. Era topo do pódio. E olha quem se tornou hoje. Bom, querido,
Diria minha avó, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então até isso você consegue converter, né? E essa menina, né, sentava na minha frente, todo dia era no mesmo lugar na classe. E eu estudava no período da manhã e eu ficava encantado de chegar na escola. E ela, eu não sei que horas aquela menina acordava, porque ela vinha com escova, aquele cabelo, rapaz, aquilo era um perfume. Eu já não gostava de estudar. A distração era total. E aí eu peguei, né, e ficava com aquela cara de bobo. Todo mundo tirava a onda dela e de mim, porque sabia que tinha aquela história. E ela me desprezava total, né, me tirava sarro. Até que um dia nós tivemos uma festa dos amigos em comum, aquelas baladinhas, né, com DJ, e eu tomei a decisão que eu ia convidá-la para dançar. Contra tudo e todos, me dizendo, não faça isso. Vai ser a maior vergonha que tu vai passar na sua vida. Mas eu falei, vou fazer, vou tomar coragem e vou fazer esse pedido. Na minha época, você convidava a menina para dançar. Imagine você. Querido, a mulher me olhou de cima para baixo. Eu nunca me esqueço, minha mãe fez eu usar uns sapatos, rapaz. Aquilo era bico fino. E eu tenho aqueles pé largo, pé chato. Aquilo apertava meu pé, rapaz. Mas ela falou que aquilo era bonito. Rapaz, ela me olhou de cima para baixo e falou, ô Belino, se enxerga. Você tá maluco? Não! Bom, eu quero dizer para você que não foi John Casablancas, não foi Donald Trump, não foi Napoleão Hill, não foi quem você quiser, querido, que me fez virar a chave. Foi aquela menina. Foi André Veloso, porque eu decidi naquele dia que eu ia dar um não a todos os nãos que eu ia escutar na minha vida. O que aconteceu naquela noite nunca saiu da minha mente. E aquela noite me abriu uma oportunidade fantástica, porque eu, para me esconder da vergonha que eu estava passando, dos meus amigos que já tinham me prevenido e das minhas amigas que estavam dando gargalhadas, eu me encostei do lado do DJ. Querido. E o cara falou, olha, conversar não tô podendo, mas se você quiser me ajudar a mover aqui os discos de vinil e ficar na mesa de luz, teclando os interruptores Piau, que era como numa campainha, uma campainha, porque ficavam piscando, tudo bem. Bom, o resumo, meu caro, é que eu virei sócio da equipe de som. E eu gostava muito de produzir música, porque como eu era muito tímido, eu passava os meus finais de semana enfurnado, sentado no chão, num armário que meu pai tinha com equipamentos de som. Fitas de rolo, fita cassete, discos, e eu ficava ali produzindo música. Bom, o resumo é que eu virei uma espécie de Alok da escola, meu caro. E alguém pergunta ou questiona se Alok é bonito ou é feio, querido. Ele é o Alok, porra! Ele é o Alok, caralho! Então é o seguinte, eu era o Alok da escola. Então eu já passei da categoria de feio para ajeitadinho, que é o feinho arrumadinho, querido. Então eu entendi o poder da autoestima. Eu entendi o poder que tinha nas minhas mãos, porque como DJ, eu não era apenas um tocador de disco. Eu era um maestro de gente. Porque quando Rita Lee lança perfume, e aquele refrão do Lança Perfume, enquanto as pessoas estavam eufóricas na pista de dança cantando alto aquele refrão, eu tirava a música. E as pessoas faziam um coro na pista de dança. E eu segurava. E quando voltava, estava no ponto. E aí era uma êxtase. As pessoas falavam, meu Deus! Então eu passei a ser regente de gente. Eu entendi o poder das relações com as pessoas. E o poder se baseia em promover alegria e felicidade nas pessoas. Você não convence ninguém, você não conquista ninguém por interesse. Quando você é intencional, as pessoas se protegem naturalmente, esperando que vai vir uma paulada ou uma bateção de carteira. Quando você é coracional, você desconstrói essa armadura e você aproxima a pessoa. Sabe o que eu percebo? Agora me veio esse insight. Você, desde o primeiro momento, construiu seu próprio palco, se a gente pode dizer assim. Quando você foi lá depois, Estados Unidos, John Casablancas, fechou o contrato e chegou aqui e depois fechou um contrato ainda maior. Uhum. Você construiu seu próprio palco também. Sim. A pergunta é, qual a importância disso numa relação de um deal?
de eu construir um palco que eu vou agora realmente dominar o jogo. Esse palco da vida real, né, porque não é sobre o palco das luzes Sim. de um teatro para receber aplausos. Eu não acredito nisso. Mas é a construção de uma narrativa importante, baseada em verdade e inteligência relacional. Quando eu fui a Nova York, dezenas de vezes, como carteiro da DHL, porque não tinha dinheiro para viajar. E quando eu tive a oportunidade, depois das todas as tentativas que eu tive de falar com ele, e que dizem que sorte não existe, mas eu tenho uma sorte, rapaz, você não tem noção. Depois de todas as tentativas foi... Porque ele não... Querido, eu não falava inglês. Mas eu tive a coragem mais alucinante do mundo de enfrentar alguém que falava um idioma que eu não falava. Como é que eu ia me comunicar para expressar e apresentar minha estratégia para alguém em outro idioma? Como foi essa negociação? Querido, foi fácil. Porque ele, aos 18 anos, morou no Brasil, em Recife, trabalhou na Coca-Cola, do Nordeste, falava portunhol. E você já sabia disso? Não. E ele queria, era mais, na verdade, achar um novo professor de português para continuar falando português. Durante anos do nosso relacionamento, era só português. Eu demorei mais tempo para aperfeiçoar o inglês, porque ele só queria falar comigo em português. E eu sempre digo o seguinte, cuidado com o que você pede, queridão, porque vem. E vem uma fatura, hein? E as faturas minhas são 7 dígitos em dólar, meu amor. Porque eu, quando fui lá e saí da sala com John Casablancas no final do nosso primeiro round do nosso acordo, eu não saí com o cheque do John Casablancas, meu amor. Eu saí com uma dívida com o John Casablancas de $40 mil com 19 anos de idade. Sem a menor ideia de como é que eu ia pagar aquilo. Só que quis o destino e a minha disposição e a minha vontade e o meu sentido empreendedor que o meu primeiro contrato com a Elos fosse de $1 milhão. E resultou numa sociedade na qual eu tinha o John Casablancas de sócio, o Nelson Alvarenga de sócio, fundador da Elos e hoje do grupo Inbrands, e eu com 51% da companhia. Quem mandava era eu naquela brincadeira, entendeu? Então eu já comecei mal acostumado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu era o líder e sou o líder das minhas iniciativas. É pelo entendimento de que as relações realmente se constroem a partir desse respeito, né? dessa objetividade, desse entendimento do valor do tempo que as pessoas estão dedicando para você e você para elas. É sobre esse alinhamento. Belino, existe hoje algum grande nome que você queira fazer um deal, como no passado? Porque já começou lá em cima, né? Existe alguém hoje que você ainda não fez contato ou um deal que mudaria a história do Belino hoje? Não sei, porque eu não quis ainda. Porque o dia que eu quiser, eu vou falar com ele. Como tudo na vida. Aí você vai me perguntar, mas vai ser fácil? Não. Por quê? Agora, de fato, né, é sempre muito bom você constatar naquela teoria de que a maioria e a média das pessoas está a 6 passos de qualquer pessoa. Eu estou a 1 ou 2 dos maiores. Mas isso não quer dizer que eu precise fazer negócio com eles. Ou que eu vá fazer negócio com eles. Ou que eu tenho que propor alguma coisa com eles. Não! Você poder não quer dizer que você tem que. Mas isso é bom você saber que você tem. Você não precisa se prostituir ou transformar a sua vida numa máquina de apenas pensar em que eu vou vender para o próximo. Não! Não precisa. Não precisa. O tempo e essa frequência, né, de você se reencontrar com pessoas não tem a ver com a quantidade de almoços, ligações, cafés da manhã. Não. Primeiro, a memória que você carrega, a memória afetiva, é a memória realmente que, quando você está junto, parece que foi ontem. Sabe aquela sensação que você não vê uma pessoa há 2 anos? Aí você almoça com ela hoje, como aconteceu hoje comigo, e parece que foi ontem. Podemos falar? Podemos. Meu almoço com o Flávio Augusto, né? Uma pessoa querida,
com quem eu tive a oportunidade de atuar como dealmaker num projeto importantíssimo que foi a venda da WhatsApp. Que eu não sabia disso. Conta um pouco sobre. Eu fui o dealmaker porque ele me convidou, ele me contactou, ele me pediu, né? Me compartilhou um pouco desse momento que ele estava vivendo. E eu imediatamente disse, querido, calma. Eu agradeço ser lembrado como dealmaker. Mas aqui é um negócio dessa dimensão, precisa de mais do que um dealmaker. Esse dealmaker precisa estar acoplado a uma plataforma de investimentos, né? De investment banking, no patamar do BTG Pactual e o grande líder, que é o André Esteves. E no dia seguinte nós estávamos lá. Eu promovi esse encontro. Por quê? Porque o Banco Pactual foi o meu banco de estruturação da minha saída, da minha venda, da minha participação no negócio com o Donald Trump. A vida é feita disso, de relacionamentos, de acessos, que não se vendem, não se alugam, não se emprestam, não. Você genuinamente, né, conecta pessoas, né, no intuito de desenvolver aproximações que podem ou não resultar em negócios. Nesse caso, resultou excepcional para ele e para mim. Os dois ganharam. Né? E isso nos conectou, né, nos criou uma relação carinhosa. Né? Mas aí a assertividade vem e aí é aquilo que eu digo. Não é quando dará certo, é até dar certo. E hoje eu apertei a mão do meu amigo, o olho no olho, com a certeza de que dará certo. Então, essas comunhões que nós fazemos, onde existe um sentimento, uma crença de que está valendo a pena. Sabe? Porque antes de você fazer um cheque, meu querido, você precisa receber um choque ou dar um choque. O cheque vem depois. Isso é fácil. E alguns voltam. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Os que voltam, mas tem os que vêm e ficam. Deixa eu fazer uma pergunta que, baseada até no que a gente vive aqui no estúdio. A gente recebe grandes nomes, já fotografamos grandes personalidades, como o Ricardo Bellino. Como o Bellino trabalha esse relacionamento que já foi feito uma vez? Nossos clientes aqui já vieram, já nos visitaram, já nos conhecem, mas como manter um relacionamento aquecido para oportunidades futuras, sendo que todo mundo tem uma vida corrida, sendo que a vida vai e vem? Como que o Bellino trabalha nesse lapso de tempo, com as oportunidades de networking, para se tornar um deal? Eu não tento vender o tempo todo, sem parar, numa agenda intencional e mercenária. Eu trato de ser interessante, compreensivo, atencioso, em temas que não tem nada que ver com o negócio. É muito chato alguém te ligar só para te vender alguma coisa. Lembrei de você! Aí lá, segundo seguinte, olha, tem um negócio aqui que a tua... Morreu ali, querido. O cara não te atende mais. Você vai medir esse nível de conexão, eu brinco, com o tempo que alguém demora para te responder ao teu WhatsApp. Porque a maioria dá ghosting. Ghosting não é só as meninas que dão. Os homens também. Hoje é fácil, né? Dar ghost é fácil, né? E aí gera ansiedade. Não me respondeu, meu Deus, ficou azul e não me respondeu. Tá de mal comigo? Tudo bem, acontece. E tá tudo bem. Você tem que respeitar, porque às vezes as pessoas são muito assediadas, ou elas desenvolvem uma personalidade, talvez de proteção, né? De autoproteção. E também tá valendo, querido. Tá valendo. Mas eu acho que só o tempo, né? Como a gente começou falando, só o tempo te traz essa maturidade, né? E agora, recentemente, tem um hype que você vai encontrar nas redes sociais, em artigos, chamado Note. Note quer dizer Not Old Living Trend, ou seja, é um estilo de vida de pessoas 60 a mais. Por exemplo, Bellino. Pessoas que estão na sua plena capacidade intelectual, econômica e financeiramente muito bem, com vontade de viver, com qualidade, de empreender, de ser feliz.
com muito mais autoridade e capacidade de investir do que a maioria, né, dos cardumes que estão correndo por aí, desesperados para ficar rico em uma semana, que não entenderam que não vão ficar, gerando talvez uma geração perdida, né, induzida pelas mesmas redes sociais e a estereótipos de sucesso e estéticas que são irreais, não são possíveis. Esse é um ponto que eu quero entrar. No seu livro Cagando e Andando, Sim. você aborda isso, né? Sobre você cagar e andar para os cagadores de regras, né? Sim. Hoje a internet está cheia disso. Sim. De professores que não fizeram nada. Isso. E realmente acaba influenciando na forma com que o empresário pensa e às vezes gerando essa tensão pessoal. Como cagar e andar e saber quem é que está falando de verdade, porque são muitas vozes e parecem que são válidas, algumas não são. Como cagar e andar e como... Primeiro, cagar e andar é uma economia emocional que você se compromete com você mesmo. Não tem a ver com os outros, tem a ver com você primeiro. Sempre tem a ver com a gente primeiro, né? Cagar e andar não é deixar para lá, né? Encolher os ombros e deixa para lá. Não é isso. Cagar e andar é ter convicção, primeiro, das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas decisões. E mais, da ideia de assumir riscos para tudo aquilo que pode dar errado. E cagar e andar se deu errado. Porque quando você erra, você aprende. Acumula mais um certificado da escola da vida, meu querido. E se der certo, você comemora com seus melhores amigos. Tá ótimo. Então, você ganha nas duas pontas. Mas você não para até dar certo. Essa é uma decisão que você toma. Você pode ter certeza que negócios que são feitos com pessoas aparentemente difíceis, complexas, né? Eles se validam muito mais por essa verdade, por essa atitude, por essa energia, do que qualquer business plan espetacular que você pode mostrar de que você ficará rico na última linha do Excel. Querido, para. Isso não existe. O cara que entende isso, ele não compra isso, gente. E tá tudo bem se não comprar, mas pelo menos você agiu com verdade. Você agiu com sinceridade. Você trouxe a pessoa para uma dimensão, uma conversa franca. E tá tudo bem. Eu me relaciono com as pessoas que me procuram, que fazem as minhas formações de deal maker ou as minhas mentorias, com um compromisso profundo de entendimento daquele momento e de como eu posso, de fato, ser um agente de transformação. Numa relação de idas e vindas, onde nós podemos fazer algo juntos e celebrarmos juntos e ganharmos juntos, mas sabendo que vamos chorar junto. Porque vai dar problema no caminho, querido. Eu quero saber, você vai entrar na selva, queridão, com canivete. E vai ter cobra, querido. Vai ter leão. Vai ter leopardo. Vai ter urso. Você tem que saber com quem entra na selva, queridão. Se você pode confiar na pessoa, que você vai entrar na selva junto. Eu tenho um dos meus livros que chama-se Midas e Sadim. Midas, na mitologia grega, é aquele rei que teve o poder, que lhe foi conferido por um deus grego, de tudo que ele tocava transformava em ouro. A ganância, também por outro lado, vem com uma fatura. Porque quando ele tocava no alimento também virava ouro. E ele começou a morrer de inanição. Aí ele pediu perdão para não ter mais aquele benefício, aquele dom. Agora, na outra ponta extrema, tem o Sadim, que é Midas escrito ao contrário. Então, se Midas, em tudo que tocava, transformava em ouro, e no mundo dos negócios existe uma expressão em inglês chamada Golden Touch, que é o toque de ouro. O Sadim, tudo que toca, transforma em merda, destruição, desarmonia. E eu já vivi vários encontros e desencontros com Sadins, que me ensinaram muito. Dediquei um capítulo do meu livro, 3 Minutos com Donald Trump, para os Sadins da minha vida. Dediquei sem nome. Fizemos uma pesquisa tão profunda que minha editora falou, vamos fazer um livro só sobre o Sadim? E quero te contar uma coisa muito interessante, uma curiosidade. Eu tive o privilégio uma vez de encontrar com o Gugu Liberato, numa reunião. E aí me apresentaram para ele.
E ele falou, não, Belino, você não está entendendo, a gente se conhece há muito tempo. Eu falei, como? Não, o seu livro do Sadim dorme do meu lado na minha cabeceira de cama há anos. Porque a minha vida é conviver com sadins. Então, eu quero dizer que também tem a ver com as pessoas que você impacta. Um livro, por exemplo, que pode impactar alguém que você não conhece. Muito cuidado com o que você fala e o que você escreve. Eu sempre trago essa máxima, dessa grande filosofia de vida para mim, que é do Pequeno Príncipe. Tu eres eternamente responsável por aquilo e aqueles que cativas. Cuidado. Não use a sua palavra em vão, e muito menos a de outros, e muito menos a de Deus. Porque agora temos vários profetas da prosperidade citando Bíblia, citando versículos, pelo amor de Deus, dá até cansaço de ver um negócio desse, é uma loucura. O cara quer transformar uma palestra de negócios em um culto. Querido, culto você vai na igreja, escolhe a que você quer, tá tudo valendo, mas não mistura uma coisa com outra, fica feio. Fica feio. E a pessoa não se dá conta, fica feio. Destrói a sua reputação, a sua credibilidade, a sua seriedade. E tá tudo bem, porque não é sobre matar leão, é sobre se livrar das antas. Não é assim que diz o dito popular? E é verdade. Nós temos que nos livrar das antas todos os dias. Hoje, com todas as artimanhas e coisas que a gente tem na internet, o IA, o que as pessoas podem fazer para valorizarem as suas marcas pessoais? É você, de fato, ser o guardião incansável da sua reputação. É você se preocupar menos com aplausos nas redes sociais e mais com honrar sua palavra, né? Palavra não faz curva, querido. Palavra é reta. Palavra é reta. Não faz curva. Rio faz curva, palavra não. E você só constrói uma marca pessoal valiosa, não importa se é 78 milhões, 1 bilhão, isso é um detalhe. Se você é guardião incansável do seu nome, da sua palavra, que resultam no maior patrimônio que um ser humano do que o homem pode ter, a reputação. Acho que é sobre isso. Todo o resto são perdas e ganhos, vitórias e fracassos, que a sua soma compõe a sua biografia e o seu nome, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para contar essa história, para que as pessoas possam entender o que de fato é importante para você se tornar alguém que amanhã pode sentar nessa cadeira, contar a sua história para inspirar outras pessoas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Muito bem, muito bem. Obrigado, eu. E fala uma coisa, o que você quer transmitir na sua imagem hoje? Porque vamos contextualizar também com os seus próximos passos. O que o Belino está vivendo hoje? O que você quer agora transmitir nas imagens que a gente vai fazer? Como você quer ser visto? Então, eu quero continuar sendo visto como aquele espírito atrevido, jovem, destemido, e não por acaso que eu uso, né, o recurso, né, simbólico de usar a minha jaqueta da DHL, que foi aquela capa do Batman que a criança usa e sai correndo com os amigos e se sente empoderado. Quando eu uso a minha jaqueta em qualquer grande conferência, eu me empodero, porque eu resgato lá atrás aquela conexão de alguém que acreditou que podia vencer o impossível. E que pagou o preço e vem pagando o preço e continuará pagando o preço, né? Hoje eu tenho uma entidade chamada Dealmaker Academy, que objetiva inspirar e formar dealmakers. Não é sobre o Belino. É sobre o Belino com essas pessoas, andando juntos e permitindo que eles ampliem a sua mentalidade, o seu mindset para aquele nível que eu chamo de Mind 8. Inclusive, título de um dos meus livros que eu escrevi durante a pandemia. Inclusive, para pontuar, estou entrando em estúdio amanhã para gravar um reality show importantíssimo, do qual eu sou proprietário, coproprietário dos direitos com uma das maiores formatadoras de formatos de televisão do mundo, a Keshet International, que é o Elevator Pitch, que é o pitch do elevador, que tem muito a ver com a minha história, né, com Donald Trump. E aí ficou aquela discussão do figurino. Que vestiremos em Belino? E eu falei, querido, vou te dizer o que nós não vestiremos no Belino.
aqueles terninho com a calça pescando siri. Não aguento, rapaz, aquilo. Porque meu avô vendia casimira para alfaiate. E quando eu fazia minhas roupas, minhas calças, meus ternos, que meu avô fazia questão, aquilo vinha direito, com a bainha, cobrindo o sapato. E agora o cara faz calça pescando siri. Mas, brincadeiras à parte, foi muito legal, porque estava esse debate. E aí, domingo, estou tomando banho, depois da sauna, da minha casa, e eu vejo o patinho aqueles patinhos de borracha, que minha filha me deu de presente. Eu falei, gente do céu, esquece tudo. Eu vou fazer uma versão estilizada, repaginada, da minha famosa jaqueta da DHL, para a minha Universidade dos Dealmakers. Eu quero que as pessoas me vejam como aquele cara que pagou o preço para o sonho que queria conquistar. E não o Belino de sucesso, com a gravata Louis Vuitton, com a arrogância do sucesso. Não. Alguém que ele possa olhar e dizer, meu Deus do céu, eu também posso. Eu quero ser visto pelas pessoas, inspirá-las para que elas acreditem que elas também podem viver o sonho que elas definirem para elas, para pagar o preço que elas vão ter que pagar para chegar onde elas merecem estar. Muito obrigado, Belino, por esse papo maravilhoso. E agora a gente vai então para os retratos. Ih, rapaz, agora a responsabilidade aumenta, hein? Ah, querido, agora o bicho vai pegar. Agora eu vou conectar tudo isso e criar aí retratos para o Belino. Prazer imenso. Agradeço de coração. I can make your visions come true, just like a filter. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new, just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. I can give you a vibe and go easy. You just have to give in to the feeling. Don't you know that believing is see it? Let me paint you a world you can dream it.